Ainda falando sobre emprego, mercado de trabalho, a gente fala hoje sobre direitos previdenciários, domésticos e trabalhistas e a coluna Eu Quero Saber com o Paulo Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Seja Patrícia. bem-vindo mais uma semana. Dessa vez, o nosso tema que a gente separou aqui, porque toda terça-feira a gente faz isso, separa um tema que tem sido alvo de muitas perguntas dos nossos telespectadores e é rescisão indireta. Um tema que muita gente não sabe o que significa, mas passa por ele. Vivencia essa situação, né, Paulo? Seria aquela situação em que o empregado está sendo coagido, desrespeitado de alguma maneira dentro da empresa? Quando nós falamos que é quando o empregador comete uma falta grave, ou seja, ele descumpre as obrigações do contrato, ele coloca o empregado em risco no exercício do seu trabalho, ele agride o empregado, desde que não seja em legítima defesa. A gente sabe que isso acontece muitas vezes. Acontece. Aí o que é que o empregado deve fazer? Ele deve deixar o emprego e requerer na justiça a rescisão indireta, para que esta sua demissão não seja um abandono de emprego, e sim seja uma demissão sem justa causa. Ele ter direito ao seguro-desemprego, FGTS, todos os direitos. Vamos tentar explicar em detalhes como é que isso funciona? Preparamos uma reportagem para dizer como é a rescisão indireta e quais são esses casos em que você, empregado, pode pedir uma demissão e ainda assim receber todos os seus encargos trabalhistas. Confira. Querer sair do emprego e não conseguir por medo de perder os direitos é o que acontece com Jonathan. Há 8 meses, ele trabalha numa empresa que presta serviços de telemarketing, mas constantemente sofre com agressões morais dentro do ambiente profissional. A gente sofre assédio moral por metas, de TMA, que são totalmente um absurdo. Eles cobram dizendo que quem não quiser trabalhar, traga a carteira, que tem muita gente fora querendo entrar e a gente fica ocupando espaço. Situação semelhante foi vivida por Andréia. Na época, ela precisou se ausentar do trabalho por problemas de saúde e, quando mais necessitava, não teve apoio da empresa. Eu adoeci em meados de junho, então eu entrei num processo de depressão muito forte. Passei a tomar remédio controlado, eu não dormia, perdi peso agressivamente assim. E eu acho que a empresa deixou que eu chegasse nas vias de fato, Então, quando eu percebi que eu já estava, nem eu estava conseguindo mais dar conta eu resolvi me internar. Fiz os exames, peguei os atestados que eu precisava, protocolo do hospital, tudo bonitinho para me internar. E no dia que eu fui falar, a empresa me demitiu. As leis trabalhistas asseguram ao funcionário o direito de rescisão indireta, quando o empregado se queixa de descumprimento por parte do empregador das obrigações contratuais. Alguns motivos justificam a rescisão indireta. Entre eles estão exigir do empregado serviços superiores às suas forças, tratar o empregado com rigor excessivo ou submeter o empregado a perigo manifesto de mal considerável. Depois da luta na Justiça do Trabalho, Andréia conseguiu a demissão com a garantia de todos os seus direitos, mas lamenta tudo que passou. Foi um período assim horrível, horrível, horrível. E eu não pedi a demissão porque eu não queria perder meus direitos. Se a Andréia pudesse imaginar, talvez ela tivesse direito a tudo isso sem precisar passar por esse transtorno todo. Exatamente, ela já estava sendo interna, ela ia ter direito ao auxílio-doença, a empresa causou empecilhos. E o primeiro caso é mais comum, viu? Daquele rapaz onde as empresas exigem metas quase impossíveis. Humanamente Exatamente, humanamente impossível. Para quê? Para o empregado chegar e pedir demissão. Ele não consegue a meta, força a demissão. Força a demissão. Aí são casos de rescisão indireta. Uma dúvida que eu tenho, como que o empregado vai provar que realmente ele está sendo forçado a algo que ele não tem condição de fazer? Olha, a maior prova na Justiça do Trabalho são testemunhas. Ele tem colegas de trabalho, entendeu? Que já saíram da empresa, entendeu? E tem até a empresa, quando pede uma meta, muitas vezes ela entrega um documento a ele. Sim. Ele deve guardar todos esses documentos. Todos os documentos que ele receber de sua empresa, ele deve guardar. Prova testemunhal e documental é o que a Justiça do Trabalho analisa. Precisa, né? Precisa. Vamos para as perguntas de hoje, então, Paulo. O pessoal de casa mandou para a gente, vamos responder agora. A primeira dessa terça-feira é do Arman Barbosa. Ele diz assim: posso compensar as horas extras que a minha empregada doméstica trabalhar com um outro dia que ela tenha jornada de trabalho reduzida? Pode, isso já está previsto nos novos direitos da categoria, que veio agora com a emenda constitucional 72/2013. Pode simples. Compensar sem problema nenhum, não tem problema algum. Os patrões têm dúvida quanto a isso, mas é simples. Luciene Silva, o recolhimento do FGTS da categoria dos empregados domésticos já passou a ser obrigatório? Não, você viu uma matéria ontem reclamando no Jornal Nacional que está tudo parado.
Nada foi regulamentado. Inclusive, saiu uma informação que a jornada de trabalho era de 48 horas de empregado doméstico, mas não é 48 horas, são 44 horas semanais. Ainda mantém as mesmas informações da época da nova lei das domésticas. Exatamente. O Sérgio Raimundo pergunta: requeri uma aposentadoria, mas me deram um amparo social. Eu já recebo esse benefício há 14 anos, tenho 15 anos de contribuição, 64 de idade. Já posso me aposentar? Olha, ele deve ter recebido um loso porque ele não tinha cumprido o tempo de carência. Se ele chegar e provar que tem 15 anos de contribuição com 65 anos de idade, ele vai ter direito a uma aposentadoria. Qual a vantagem neste caso? Ele vai substituir o loso, que não tem direito ao 13º salário, pela aposentadoria que vai dar direito a ele. Ele tem 64 anos, daqui a um ano ele vai ter direito, porque ele não precisa contribuir mais. Por quê? Porque ele já tem os 15 anos de carência. Leonardo Mendes Marques, com a nova lei dos empregados domésticos, houve alguma mudança com relação ao recebimento do abono salarial do PIS, que antes eles não recebiam? Ainda continua assim? Não houve nem haverá. O empregado doméstico não vai ter direito ao PIS. Fica por isso mesmo. O empregado, quem tem direito ao PIS, é empregado de empresa e não de pessoas físicas. A Laís Silva, uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS poderá se aposentar por idade? Em hipótese alguma. Impossível. Impossível. Exceto os segurados especiais, que são os agricultores, que provam que trabalharam 15 anos em regime de economia familiar, aqueles que só para a subsistência deles é que se aposentam. Mas o governo entende que eles contribuem com o trabalho. É o único caso. Josi Patronaldo, um servidor público que está em estágio probatório, tem direito a férias? Tem, Josi. O servidor público, ele está no estágio, não perde nenhum direito. Tem direito ao 13º, a férias, a licença, saúde, tem todos os direitos, sem problema. O estágio probatório não é nenhum empecilho para os direitos do servidor público. Bom saber disso, né? A minha carteira de trabalho pode ser assinada por mais de uma empresa? Se sim, como seria a questão do saque do FGTS e do seguro-desemprego? Pergunta de Ana Kaline Porto. Ana Kaline, puder, pode, desde que tenha horário disponível, você pode. Agora, o FGTS, cada empresa vai contribuir. Seguro-desemprego, ela só terá direito se tiver desempregada em ambos os empregos, não é só em um emprego, não. Ela tem que estar desempregada para ter direito ao seguro-desemprego. E ao saque do FGTS, se ela for demitida sem justa causa de qualquer um dos empregos, ela saca o FGTS. O Douglas Jean, Paulo, quer saber se um dentista pode ter 2 empregos públicos. Pode. Aqueles profissionais de saúde, desde que a profissão seja regulamentada e haja compatibilidade de horário, ele pode ter 2 empregos públicos. Profissionais de saúde, a gente já falou sobre isso aqui, saúde, né? exatamente. Com profissões regulamentadas. De educação também? Não, sem educação, o professor. Sim. O professor pode ter 2 cargos de professor, pode ter um cargo técnico e um de professor. A gente já falou aqui na coluna, tudo isso tem que haver compatibilidade de horário. Sobre acúmulos de cargos públicos, que muita gente tem dúvida. Pergunta da Selma Araújo. Olha só. Vou rescindir o contrato de trabalho da minha empregada doméstica no final desse mês com um aviso prévio indenizado. Eu devo pagar os 45 dias de aviso prévio? Pode, porque na pergunta dela, a empregada dela tinha 5 anos de emprego. Ou seja, por cada ano completo, acrescenta 3 dias. Porque o aviso prévio anteriormente era de 30 dias. Se o empregado completa 1 ano e 1 dia, ele vai ter direito a 33 dias de aviso prévio. Olha só. Se ele completa 2 anos, vai ter direito a 36 dias, até o máximo de 90 dias. Ou seja, até 20 anos ele tem direito a 90 dias de aviso prévio. Soma exatamente 45. Exatamente. A próxima pergunta. Em caso de falecimento do membro da família que assinou a carteira profissional da empregada doméstica, como é que fica a situação? Helmax Crisanto. Helma, isso é uma dúvida comum. Agora, lembre-se que o empregado doméstico ele trabalha para a família e não para a pessoa que assina. Se aquela pessoa morava com a esposa e filhos ou esposo e filhos, que a família automaticamente vai assumir aquela empregada. Se a pessoa morava sozinha, aí não, aí sim vai haver a rescisão do contrato e o espólio não vai pagar o aviso prévio. Por quê? Porque a demissão aí foi por causa da morte do único empregador desta pessoa. Se morar com alguém é só automaticamente automaticamente, desde que essa pessoa seja maior de idade. Olha, Iva Mari, quando a empregada trabalha no dia de um feriado previsto em lei, devemos pagar em dobro por esse dia? Deve. Faz tempo, desde 2006 que a categoria tem direito ao gozo dos feriados civis e religiosos. Quando não compensados e trabalhou, o empregador paga em dobro. Se um dia é R$10, por aquele dia que ele trabalhou, o empregador vai pagar 20, fora os 10 que ele já teria direito. Tranquilo. Funciona desse jeito. O Lucivaldo do Nascimento Silva. Uma técnica de enfermagem que presta serviço numa residência cuidando de uma pessoa enferma será regida pela CLT ou por uma outra legislação especial? Olha, essa pergunta uma vez foi feita aqui de uma enfermeira. Uhum. Eu até cometi ela será regida por uma legislação especial. Que legislação é essa? É a mesma legislação
que dá os direitos dos empregados domésticos. Eu não estou dizendo que a técnica de enfermagem aqui é empregada doméstica. Certo. Eu estou dizendo aqui que ela é regida pela legislação dos empregados domésticos, que hoje praticamente dá os mesmos direitos dos servidores dos empregados da CLT. Praticamente, daqui uns dias, os direitos serão iguais, não vai ter problema algum. Pois está explicado agora, dessa vez. Paulo, obrigada pelas respostas de hoje. Para a semana que vem, o pessoal já pode ir mandando pergunta para a gente. Se quiser sugerir o tema especial da semana também, fique à vontade. Eu quero saber, @cabobranco.tv.br ou eu quero saber, @paraíba.tv.br. Paulo, a gente se encontra aqui na terça-feira. Se Deus quiser, Patrícia, uma boa semana Até para lá, você. para você também.